E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso curso de eletrônica analógica, o objetivo da aula de hoje é a gente especificar a reta de carga do diodo, ou seja, o momento onde o diodo tem a sua máxima transferência de potência, ou seja, o momento onde a sua queda de tensão e corrente pressupõe valores ideais, ou os valores que a gente deve observar nos nossos projetos. E aí, para isso, nós vamos estudar o diodo em um circuito série, ou seja, um circuito onde ele está com os terminais em série com os demais componentes presentes naquele projeto. Então, o bipolo, ou seja, o componente diodo vai estar em série com os outros bipolos presentes naquele circuito. Então, aqui nós temos a reta de carga quando ele está em polarização direta, aquele momento onde ele leva em torno de 0,5 a 0,7 para entrar em condução e a corrente vai aumentando significativamente naquele fluxo ou naquele circuito onde ele pertence. Como nós podemos observar acima, nós temos aí um circuito onde o diodo está inserido. Esse circuito tem tensão, dado por E, tem a queda de tensão no diodo dado por VB, sua corrente D, e nós temos o resistor, onde nós temos uma queda de tensão de VR. Se o circuito está diretamente polarizado, nós entendemos que, de forma ideal, o diodo funciona como uma chave fechada. Isso quer dizer que toda a nossa tensão estaria sendo entregue ao resistor e o resistor estaria dissipando esse potencial, transformando esse potencial em calor. No caso específico, agora nós vamos considerar que o diodo ele tem suas características, ou seja, ele tem sua resistividade interna. Então, ele vai gerar uma queda de tensão sobre o circuito e essa queda de tensão ela aumenta a partir do momento que você aumenta o fluxo de corrente sobre ele, chegando, claro, a um valor estimado máximo de funcionamento. Então, nesse circuito, nós podemos especificar que eu tenho E, VD e VR presente nesse circuito em série. Considerando a lei das tensões de Kirchhoff, que diz o seguinte: a soma das tensões em uma malha tem que ser igual a zero. Observando o fluxo de corrente, nós podemos chegar à expressão que nós estamos observando aqui embaixo. O fluxo de corrente considerado foi o fluxo horário, como nós estamos especificando aqui nessa seta e também na seta especificada aqui por ID. Isso quer dizer que o fluxo de corrente vai nesse sentido. Observando que ao subir ele passa aqui pelo negativo da fonte, então E entra de forma negativa na nossa expressão. Mais VD, então a seta passa primeiro no positivo, então é mais VD. Ela passa primeiro no mais VR. Então, menos E mais VD mais VR é igual a zero. Isso quer dizer que a nossa tensão fornecida pela fonte ela vai ser igual à queda de tensão no diodo mais a queda de tensão no resistor. Isso é extremamente válido, ou seja, a tensão que alimenta o circuito ela vai ser degradada pelo diodo e pelo resistor presente nesse circuito. Mas, se nós especificarmos que a tensão VR é dada pela corrente D, já que o circuito é um circuito em série, ou seja, num circuito em série ou numa malha, nós temos apenas um fluxo de corrente, então nós podemos dizer que VR é dado por ID vezes R. R nós já conhecemos, que é um valor dado pelo nosso projeto, então nós temos como calcular essa condição pensando apenas em condições expressas pela fonte e pela corrente que passa sobre o diodo no nosso circuito em série. Esse ponto, ou esse momento ótimo, é o momento que a gente chama de ponto quiescente, ou seja, ele tem a ver com a relação onde eu tenho uma tensão específica e uma corrente específica de funcionamento. Podemos especificar que esse ponto quiescente ele é descrito na reta, onde eu coloco aqui a máxima relação, onde quando a minha corrente no diodo for igual a zero, quer dizer que ele está em polarização reversa, então eu teria aqui uma condição de E sobre R, ou seja, uma corrente que vai ser
da especificação da fonte para a resistividade. Então, na reta de ID, eu vou especificar um momento onde a queda de tensão no diodo é zero, ou seja, o meu diodo é ideal. Como o meu diodo é ideal, toda a minha tensão vai estar entregue à resistência. Então, eu vou calcular a máxima corrente possível no circuito, que seria a corrente sem a presença do diodo. E também vou especificar que o diodo está em um segundo momento, que ele está reversamente polarizado, ou seja, ele não conduz. No momento que ele não conduz, não tem corrente. Se ele não tem corrente, a tensão sobre ele é exatamente a tensão que você tem sobre a fonte. Por quê? Porque se nós voltarmos aqui, se eu não tenho corrente, 0 vezes R dá 0. Isso quer dizer que E vai ser igual a VD, como nós podemos observar. Então, neste momento aqui, nós temos o segundo ponto. Quando a gente traça uma linha entre esses dois pontos, nós vamos cruzar a reta de funcionamento do nosso diodo, que é aquela exponencial. Isso vai nos dar um ponto, e esse ponto é conhecido como ponto quiescente. Esse ponto vai especificar uma tensão de trabalho e uma corrente de trabalho, que é o que a gente considera como tensão e corrente de operação do nosso diodo na sua condição ideal. Aqui nós podemos observar que nós temos o cálculo desse ponto quiescente na nossa expressão. Então, foi nos dado um circuito aqui, nos disse que o diodo é de silício, como nós podemos ver aqui. O resistor é de 0,5 kΩ ou 500 ohms, tanto faz. E a tensão é de 10 volts. Então, esse momento aqui é o momento 10, ou seja, onde o diodo não está em condução. Então, se eu não tenho condução, ou seja, se ele está aberto, não existe fluxo de corrente, então esse terminal é esse, e esse terminal passa por aqui, não há queda de tensão, ele está aqui. Então, VD igual a E, ou seja, 10 volts. O outro ponto, ER, é aquele ponto onde nós não temos o fluxo de corrente no diodo, ou seja, nós consideramos que a queda de tensão no diodo é igual a zero, ele é um diodo ideal. Então, esse momento de idealidade, ou seja, como se ele não tivesse presente aqui no circuito, nós tivéssemos um curto-circuito entre esse terminal positivo e o terminal negativo que a gente pode observar no diodo. Então, se eu fizesse um curto aqui, a tensão estaria diretamente na resistência. Para a gente calcular, então, a corrente, então, quem vê, ri. Então, a tensão é a resistência vezes a corrente. Se eu quero saber a corrente, é a tensão dividido pela resistência. Então, 10 dividido por 0,5 vai dar 20 mA, ou 20 vezes 10 a menos 3 amperes. Então, esse é o elemento ou o ponto. Traçando aqui a reta, nós vamos chegar aqui no ponto quiescente. Se a gente especificar aqui, como aqui é uma escala logarítmica, então aqui está mais ou menos 18,5, e aqui nós temos a especificação de mais ou menos 0,78, como está sendo observado aqui na nossa figura. Se nós temos então essa relação de ponto quiescente de funcionamento do nosso circuito, nós podemos dizer então que a resistência que o diodo vai ter vai ser a sua tensão dividido pela sua corrente. Então, tensão é igual a resistência vezes a corrente. Se eu quero saber a resistência, eu divido tensão por corrente. Então, 0,78 dividido por 18,5 vai dar em torno de 42,16 ohms, que é aquela resistividade que nós vimos na aula anterior, que é a resistividade CC, ou seja, a resistividade estática que o diodo tem, porque nós estamos falando de um circuito de corrente contínua. Se nós, então, determinamos a nossa resistência e sabemos qual que é a corrente do diodo, então nós temos como verificar se está tudo certo, se a condição que nós temos vai dar mesmo os 18,5 mA. Como é que nós vamos fazer isso? Nós sabemos que a tensão é dada por 10. Nós calculamos a nossa resistência do diodo, 42,16. E nós sabemos que a resistência R é meio ou 0,5 kΩ ou 500 ohms. Como o circuito é em série, as resistências são somadas, ou seja, eu somo sem me preocupar
Então, 500 mais 42 dá 542, ou seja, a resistência total do circuito é uma soma direta das resistências presentes. Observando isso, então, se eu quero saber qual é a corrente, é a tensão dividida pela resistência. 10 dividido por 542,16 dá aproximadamente os 18,5, que é a corrente quiescente que nós temos em funcionamento da nossa reta. Então, o objetivo dessa aula foi entender o comportamento do diodo em um circuito sério. Vimos que ele tem um ponto de funcionamento quiescente, ou seja, ideal, que é o ponto determinado pela sua reta de carga, onde a gente observa que o diodo não gera degradação e que o diodo funciona como uma chave aberta, ou seja, as suas idealidades. Essa reta que passa ou que corta a equação exponencial do comportamento da corrente do diodo nos permite determinar um ponto quiescente tanto para a corrente quanto para a tensão do diodo, que é o ponto que a gente deve levar em consideração para que a gente possa colocar aquele diodo em funcionamento.